Juízes capítulo 5, versículos 6 e 7, eu farei a leitura. Glória a Deus, amém. Amado Deus e soberano Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos, Pai, as ricas bênçãos do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, nesta manhã, fale conosco, com a Tua noiva, com a Tua igreja, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Todos encontraram? Olha só, eu vou propor aqui um enigma, como Sansão propôs, né? Baseado em fatos reais, amém? Um dia eu estava indo para um rancho da minha tia, um encontro ali da família, estava uma mulher do meu lado, e o enigma é, eu quero que você descubra quem que é essa mulher. E atrás estavam os meus filhos. E aí nós indo, quando chegou no pasto, no beira da estrada, tinha umas vacas deitadas na estrada, não dava para o carro passar. Aí eu falei para o meu filho, que estava atrás, o Tiago, falei: Tiago, desce e toca as vacas. Aí a mulher que estava ao meu lado, na hora falou: não, ele não, vai você. Eu te pergunto, quem que era essa mulher que estava ao meu lado? A Renata, a mãe do Tiago, amém? Você pode aplaudir Jesus? Irmãos, olha, foi tão difícil esse enigma. Como que vocês descobriram? Né? Era a mãe da criança que estava ali. E eu quero trazer uma mensagem que o Senhor revelou para nós, a igreja, e o título é O Levantar de uma Mãe. Amém? Esse é o título, O Levantar de uma Mãe. Eu quero ler então aqui em Juízes capítulo 5, versículo 6 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomavam caminhos tortuosos, cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o livro de Juízes, ele é um livro bonito de se ler, porque ele fala muito com o ser humano. Neste livro, ele mostra o fracasso do homem, ele mostra a misericórdia de Deus. Este livro, ele fala da necessidade de uma liderança. Esse livro também fala sobre o valor da oração e do clamor. Esse livro fala também sobre libertação. É um livro muito bonito. Ele cobre um período, e alguns teólogos divergem aí, ele cobre um período de talvez de 350, 400 e poucos anos, mas o período em declínio foi aproximadamente um período de 100 anos somente. Ou seja, grande parte do período do livro de Juízes, o povo era fiel. Só que quando você lê o livro, parece que é o contrário, parece que o povo era mais infiel do que fiel. Não, o povo permaneceu mais fiel, e isso é bem interessante. Os juízes, né, essa palavra juiz, não é um juiz no sentido que nós conhecemos em nossos dias. O juiz era um libertador, era uma pessoa que Deus levantava para libertar Israel em um período de opressão das nações inimigas que estavam ali habitando com eles ou ao redor deles. E quando nós estudamos este livro aqui e você vê este termo juiz, que significa um libertador,
é interessante também que este livro, as opressões, as servidões que o povo de Israel se sujeitava muitas das vezes, elas eram locais. Não era nacional em todo Israel, não. Era uma região. Esses versículos que eu li, eles falam sobre Débora. Então, se você estudar, depois eu peço para você, leia na sua casa o capítulo 4 e o capítulo 5 de Juízes, que fala sobre a história de Débora. Débora, ela foi a única mulher que foi levantada como uma juíza. Como eu falei, ela não era governadora, ela era uma libertadora, ou seja, Deus levantou esta mulher, deu um dom para ela, ela era uma profetisa, e ela se assentava ali, embaixo da sua palmeira, e todo Israel vinha até ela para ali resolver questões. Ela agia assim, de um certo ponto, também como uma juíza, porque ela resolvia ali as questões entre as pessoas. Nessa época, o povo de Israel, aqui, como eu falei, esse acontecimento, ele está no norte de Israel, Então, nessa época, o povo já estava debaixo de uma servidão de 20 anos. E aqui, o rei dos cananeus, Jabim, ele tinha um comandante do seu exército que chamava Sísera, e eles tinham 900 carros. Então, quando você pega e você estuda sobre a guerra, você vai ver que nessa época, a era do ferro nessa região estava assim sendo usada. Então eles deixam bem claro que estes carros, eles tinham rodas de ferro. Então está chamando a atenção para uma tecnologia evoluída para aqueles dias. Eram 900 carros. Nesses carros eles colocavam como se fosse facas ao lado do eixo dessas rodas. Então os carros, quando eles iam na guerra, aquelas lâminas ali nas rodas iam cortando as pessoas. Então era um poder bélico, um poder militar muito grande para aquela época. E a opressão se tornou, muito grande, e durou cerca de 20 anos. A Bíblia fala sobre isso. Agora, Deus, Ele usou a vida desta mulher, a vida de Débora, para iniciar um grande projeto de Deus com a nação, nessa região aqui norte de Israel. Você verá, se você estudar este livro, o capítulo 4 e o capítulo 5, que esta guerra, ela começa com uma mulher, e ela termina com uma mulher também. Ela começa com Débora, uma mulher, e ela termina com outra mulher chamada Jael. Agora, por que nesta época Deus levantou uma mulher como libertadora? Por que nesta época Deus levantou uma mulher para começar a guerra e uma mulher para terminar a guerra? Nessa época, quando você vê o final do capítulo 5, a palavra fala que a mãe de Sísera, que era comandante do exército inimigo, ela estava esperando o filho dela chegar da guerra. E ela e as suas criadas, elas conversavam entre si o seguinte assunto: por que Sísera está demorando tanto para retornar da batalha? E elas falavam entre elas o seguinte: é porque eles estão dividindo os despojos. Quando o exército ganhava a guerra, ele tomava os despojos, ou seja, as roupas, o dinheiro, o armamento do exército que perdeu a batalha. Então elas estão conversando e falando, por que eles estão demorando tanto para retornar? E elas falam entre si, e a mãe de Sísera fala com ela mesma,
é porque eles estão dividindo os despojos. E aqui ele entra num ponto, e ela fala assim: eles estão dividindo 2 ou 3 moças para cada homem. Eles estão repartindo os prisioneiros de guerra, os despojos, e eles estão lá, com certeza, dividindo umas 2 ou 3 moças para cada homem. Só de carro de guerra era 900, mas de soldado a pé eram milhares. Aí elas continuam falando: ele certo está separando roupas bonitas, roupas bordadas, roupas coloridas, roupas bordadas, coloridas por dentro e por fora. Eles estão lá separando. Você vê então que naqueles dias havia uma opressão muito grande sobre a mulher. A mulher era muito oprimida, porque tanto a integridade dela, porque essas moças, elas eram levadas e abusadas. 2, 3 moças para cada combatente, elas eram violentadas, elas eram abusadas. Essas roupas coloridas eram as mulheres que faziam essas roupas. E eles pegavam essas roupas, então havia uma exploração na integridade física, havia uma violência sexual, havia uma exploração financeira sobre as mulheres. Isso 20 anos naquela região. Deus do seu trono de glória viu tudo isso. E Deus queria mudar essa situação. E Deus levanta uma mulher chamada Débora. E Débora falou para Baraque, que seria o líder daquele empreendimento, daquela guerra, que a honra seria de uma mulher. Por que Deus falou: a honra será de uma mulher? Porque as mulheres eram desonradas. Eram desonradas naquela época. Então Deus falou que honraria naquela batalha a mulher. Os irmãos estão entendendo? Deus começou a usar Débora como profetisa para resolver coisas pequenas. Julgamento entre as pessoas, resolver problemas, resolver questões. Agora Deus pega e fala para Débora. E Deus levanta Débora para iniciar uma guerra contra os inimigos que estavam oprimindo Israel. Deus usou durante muito tempo esta mulher com coisas pequenas. Agora chegou o dia que Deus usaria a vida de Débora para uma coisa grande. Olha só, durante muito tempo da sua vida, você, minha irmã, Deus tem te usado com tantas coisas na sua casa, no seu lar, e muitas coisas você tem desempenhado durante a sua vida. Mas segundo a palavra que foi aberta, liberada nesta manhã, a palavra fala que tem grandes questões que Deus quer usar a tua vida, mulher, que está aqui nesta manhã. Deus vai te usar de maneira diferente agora. Deus vai te usar agora em coisas maiores, em coisas grandes. Você era conhecida como aquela irmã que era uma bênção na oração, que era uma bênção como mãe dos seus filhos, bênção no seu lar. Você era conhecida como aquela mulher abençoada em coisas menores. Mas agora chegou o ponto de Deus te usar em coisas maiores. Foi Deus que levantou Débora como profetisa. Foi Deus que libertou Débora como juíza, como libertadora. Mas como mãe em Israel, não foi Deus que levantou. Como mãe em Israel, não foi Deus que levantou. Como mãe em Israel, foi ela que se levantou. Deus levantou a vida dela como profetisa, como libertadora,
para resolver o problema de Israel, mas como mãe em Israel, a palavra fala que foi ela que se levantou. Todas as versões da Bíblia que você ler, este versículo 7, a Bíblia fala: até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Deus precisava de uma mulher para ser usada naqueles dias como uma mãe, por causa da violência que as jovens sofriam, a violência que as moças sofriam, a violência que as mulheres sofriam. Se os homens não sensibilizavam naquele momento, pastor, os homens se sensibilizavam sim, eram sensíveis sim, não eram, porque já era 20 anos de opressão, e os homens não tomaram nenhuma posição, eram 20 anos de servidão sobre o exército inimigo, não teve um homem, não teve uma tribo que se levantasse. Então Deus levantou uma mulher como mãe. Demanto kireste roflastu de candarabás. Deus despertou o coração desta mulher, como eu falei. Deus levantou como profetisa e juíza e libertadora, mas como mãe, foi ela que se posicionou. Deus precisava usar uma mulher naquela batalha que tinha um coração de mãe. Se fala muito em nossos dias sobre paternidade espiritual, e muitas das vezes não se fala sobre a figura da mulher como mãe. Se fala a igreja como a igreja paternal, a paternidade da igreja, a paternidade do pastor, a paternidade dos irmãos. Mas e este papel de mãe? Como Débora se levantou. Muitas das vezes é negligenciado isso. Por quê? Porque nós somos extremistas. Começa a falar sobre um assunto, só fala sobre aquele assunto e não para mais. Agora o Senhor neste dia está chamando a nossa atenção para o papel da mulher, mas o papel da mulher que se levanta como mãe. Você já ouviu falar em nossos dias sobre o empoderamento feminino? Sobre a mulher poderosa em nossos dias? A mulher, em nossos dias, a mulher que se levanta como uma mulher poderosa. Quem que é essa mulher? Independente, não depende de ninguém, não precisa do homem para nada. É independente, faz o que quiser, toma as decisões que quiser, toma a frente de tudo. Não estou falando se eu sou contra ou a favor, não é nada disso. Eu estou falando o que é. Agora, esta mulher, Débora, ela não se levantou como mulher poderosa, não, ela se levantou como mãe, Débora era casada, Débora tinha esposo. Jael, a mulher poderosa, não, Jael era casada, Jael tinha esposo, tinha marido. Deus não usou estas mulheres no dia de hoje, são as poderosas, não. São mulheres casadas, são mulheres que têm família, são mulheres que desempenham o seu papel, mas são mulheres que se levantaram não como mulheres poderosas, se levantaram como mãe. É diferente, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande do que se fala fora do cristianismo, em nossos dias. Irmãos, quando Deus levantou esta mulher com essa característica, isso daqui, irmãos, faz uma diferença gigante. Você que é mãe, pega todas as suas características, as suas qualidades, pega todas as suas qualidades de mãe e aplica estas qualidades na vida de quem sofre, de quem está em situação de vulnerabilidade, quem está sendo abusada, pessoa que não tem estrutura familiar. Pega toda a sua característica de mãe, deixa o Espírito Santo te usar a favor destas pessoas.
E você vai ver o potencial que você tem. O potencial que você tem para fazer isso daqui. Foi esta mulher que começou esta batalha. Se você ler a história de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 28, fala a história de duas prostitutas que tiveram 2 filhos, um morreu, e as duas foram até o rei Salomão, e uma falava é meu filho, a outra falava é meu filho, vocês conhecem essa história. Salomão pegou uma espada e falou, olha, então divida a criança no meio, dá metade para uma, metade para outra. Mas na hora que ele falou isso, a mãe verdadeira se levantou e falou, não faça isso, então dê o menino para outra. A outra dizia, nem para mim nem para ela, que seja dividida então. Aí Salomão pegou e falou, esta é a mãe verdadeira, deu o filho a ela. Prostitutas que tinham filhos, crianças, bebês, elas eram novas de idade, porque elas tinham filhos, elas eram novas, porque elas tinham filhos e eram prostitutas. Elas eram novas. Ela sendo nova, ela foi até o rei, e o rei ouviu a causa dela. O rei aceitou ouvir a causa desta mulher. Então, esta mulher, ela é uma prostituta, ela era nova, e ela conseguiu uma audiência com o rei. Por quê? Porque ela se levantou como mãe. Ela se levantou como mãe. Este foi o primeiro ato de sabedoria, que Salomão é considerado o homem mais sábio, até Cristo, é claro, o homem mais sábio que já existiu. O primeiro ato de sabedoria de Salomão foi identificar quem era a mãe verdadeira. O primeiro ato de sabedoria de Salomão foi dar o respaldo para uma mãe, para uma mulher que se levantou como mãe e defendeu o seu filho, defendeu a sua causa. Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Quando Salomão foi usar a sabedoria que Deus deu, ele identificou quem que é a mãe. Porque a mãe é a mulher sábia do lar. É a mãe que tem a sabedoria para edificar a casa. E quando Salomão foi usado em sabedoria, quem que ele achou? É a mãe, é claro. Porque a mãe é sábia. E ele usou de sabedoria, ele já achou quem logo era a mãe verdadeira da criança. Olha só, se esta mulher, no contexto que ela vivia, daquela época, a condição que ela vivia, se ela buscou e ela conseguiu, imagina você, mulher, uma mulher de Deus, com uma família estruturada, uma mulher que conhecedora da palavra, uma mulher cheia do Espírito Santo. Imagina se você fizer como Débora, se levantar como mãe. Por que a palavra está falando assim nesta manhã? Porque Deus quer levantar as mulheres deste ministério, para que elas se posicionem em relação à obra, mas se posicionem como mãe. Amém? Você está entendendo, irmã? Você está entendendo? Se o seu filho fica doente pela noite, o que a mãe faz? Corre com ele. Se o seu filho está com fome, o que a mãe faz? Faz comida para ele. Tudo que envolve a vida de uma mãe, se você se levantar dessa forma, em relação à obra de Deus, em relação à causa de Cristo, e ainda você estruturada, cheia do Espírito Santo, você verá o tamanho da obra que você fará para o Senhor. Porque foi esta mulher que, quando ela se levantou, foi ela que colocou os homens na guerra. Foi ela. Vocês querem ouvir uma verdade? Esses homens, muitas das vezes, paradão, quieto, não quer fazer nada. É você, mulher, que vai se levantar como mãe, e é você que vai colocar esse homem para trabalhar. É você que vai levar esse homem para a guerra. Olha, imagina você, minha irmã, você está lá na sua casa, aí de repente você entra, seu marido está lá no sofá, sossegado, tranquilo, só controle na mão, mudando o canal.
só de boa, de celular, com um controle, na mão direita o controle, na esquerda o celular. Aí você chega, entra em casa e você fala assim: ô bem, a nossa menina está lá no quintal e tem um homem que está lá em cima do muro olhando para ela. Ah, irmã, esse homem na hora levanta, ele vai que nem um pitbull, que nem um leão, lá no quintal, atrás daquele homem. É você, mulher, que coloca esse varão na guerra. É você, mulher, que vai chegar para ele e vai falar assim: Deus falou para nós que Ele tem uma obra com a gente. Deus falou para você, homem, que é para você fazer isso. Ah, quero ver se ele vai desobedecer. Quero ver. Foi Débora, irmãos, que chamou Baraque e falou: Baraque, vem aqui. Deus manda dizer para você: vai até o Monte Tabor, chama 10.000 da tribo de Zebulon, da tribo de Naftali, e vai até o Monte Tabor. Lá eu vou levar o exército de Sísera para o combate, lá Deus vai dar vitória para você. Irmãos, quando você se posiciona como mãe, Deus te dá tudo, Deus te revela tudo, Deus te fala tudo o que precisa, tudo. Deus falou tudo, irmãos. Deus falou qual era o lugar, Deus falou a quantidade, Deus falou tudo o que ia fazer. Se você, aí você fala: ah, mas eu tenho tanto medo. Fique tranquilo, mulher, descansa. Na hora que você levantar, Deus vai te mostrar e te revelar tudo. E na hora que você levantar, esse homem vai levantar também. Não é possível que esse homem vai ficar quieto em casa. Não vai. Não vai. Você vai ver. Deus vai te usar para tirar ele do conforto, da zona de conforto dele. Você vai ver. Irmãos, quando esta mulher se levantou, ela colocou o exército para guerrear, colocou todo mundo para trabalhar. E aí, irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que os inimigos foram. Irmãos, agora aqueles 10 homens no Monte Tabor, se sabe, irmãos, esses homens são, olha, Débora falou assim para eles assim: é agora, desce para a batalha. Irmão, você sabe o que tinha na planície? 900 carros. E esses homens desceram, irmãos, para enfrentar 900 carros de guerra. Estou falando para você, é você que vai colocar ele para guerrear. Irmãos, na hora que eles desceram, irmãos, você não sabe o que aconteceu. Irmãos, Deus entrou naquela batalha. Deus entrou naquela guerra. Ali tinha um ribeiro, e segundo o cântico dela, houve uma chuva naquele lugar, não sei se antes da batalha, não sei que momento, mas aqueles carros, eles atolaram naquele barro, e os cavalos não conseguiam arrastar os carros. Os homens desceram do carro e começaram a correr a pé. Irmãos, 900 carros de guerra, irmãos. Deus entrou na batalha, só mandou uma chuva, irmãos, só fez aquele chão virar um barro, os carros atolaram todos. Irmãos, eles tiveram a vitória, porque Deus deu toda a direção para eles. Agora, ela pega e faz um cântico sobre a vitória que ela teve. O comandante desse exército saiu correndo a pé, entrou na barraca de Jael. Jael, uma mulher que não era do povo de Israel, não era. Era o contexto daquela época, o contexto de guerra. Ela pegou uma estaca da barraca ali, uma marreta, e o homem dormiu na barraca dela, ela matou aquele comandante. Como eu falei, essa guerra começou com uma mulher, terminou com uma mulher, porque Deus queria honrar as mulheres, porque elas estavam sendo desonradas e abusadas. Quando ela foi entoar esse cântico, ela começou a dizer algumas coisas, e eu quero que você preste bem atenção nisso daqui que ela disse. Ela pega e fala que os líderes de Issacar também ajudaram, da tribo de Issacar também ajudaram na batalha, mas a guerra foi feita pela tribo de Zebulon, pela tribo de Naftali. Aí ela começa a dizer o seguinte no cântico: vocês da tribo de Ruben, por que vocês não foram guerrear? Por que vocês ficaram lá no mangueiro cuidando dos seus animais? A tribo de Ruben era primogênita. Vocês, Ruben, estou comentando, vocês são
essa tribo, a tribo de vocês, é primogênita. Por que você não foi ajudar os seus irmãos na batalha? Aí ela pega e fala para a tribo de Dan: Dan, por que você não foi ajudar na batalha? Por que você ficou cuidando dos seus barcos? Fala para a tribo de Azer: Azer, por que você ficou no litoral, na beira da praia? Por que você não foi guerrear? Você sabe o que ela está falando? Ela está falando de tribos que não guerrearam. Por quê? Porque ficaram cuidando dos seus afazeres. Tome cuidado. Para nós que somos cristãos, nós devemos ter muito cuidado, porque senão nós vamos criar um estilo de vida para nós, e esse estilo de vida vai nos tirar da obra de Deus. A tribo de Ruben no meio do gado, a tribo de Dan nos barcos, a tribo de Azer na beira da praia. Todas essas tribos criaram um estilo de vida e não quiseram guerrear mais, não quiseram lutar. Irmãos, agora ela pega e fala para Gileade: vocês em Gileade, por que vocês não vieram para a guerra? O que tinha em Gileade? O que tinha em Gileade? Aquela música, há um em Gileade, há um bálsamo em Gileade. Bálsamo era uma planta que as pessoas usavam para curar as feridas. Gileade, estou comentando, por que vocês ficaram escondidos atrás do Jordão? Que medo é esse? Que medo é esse, irmão? Que medo é esse? De não querer fazer as coisas para Deus. Que medo, você tem medo do quê? Por que Gileade, ou os homens estão na guerra, quantas pessoas ficaram feridas, quantas meninas abusadas? Por que vocês não levaram remédio para essas moças? Por que vocês não levaram cura para elas? Por que vocês não levaram remédio para os homens que estavam na guerra? Nem para levar remédio vocês puderam fazer isso. Mas tem uma cidade que foi a pior de todas, a cidade chamada Meroz. Deus falou assim: amaldiçoe. Deus falou assim, que o anjo do Senhor amaldiçoe Meroz. O anjo do Senhor é uma teofania, é uma representação de Cristo antes da encarnação. Porque Meroz era uma cidade perto do campo de batalha, era uma cidade que estava próxima à batalha e não ajudou na batalha. Ou seja, o povo de Deus guerreando, batalhando, e aquela cidade do lado do campo de batalha não fez nada. Deus falou para o anjo do Senhor: amaldiçoe essa cidade. Porque, irmãos, escute o que a palavra está dizendo: quanto mais perto você estiver da peleja e não fizer nada, pior será para você. Quanto mais próximo nós estamos da luta e não nos movemos, não fazemos nada, permanecemos na inércia, insensíveis, o maior julgamento nós teremos naquele dia. Como pode essa cidade estar do lado do campo de batalha e não fazer nada? Como pode nós estarmos do lado da peleja? Como pode nós estarmos do lado da obra e nós não fazemos nada? Aí a Bíblia, quando fala sobre a maldição de Meroz, ela fala sobre a bênção de Jael, essa mulher. E fala assim: bendita seja Jael. Por quê? Porque Jael estava perto do campo de batalha, ela estava próxima. E quando o comandante do exército chegou e entrou na batalha dela, foi ela que matou o comandante. Como eu falei, no contexto daquela época, tá? Ela estava perto, e ela fez o que pôde. Ela era uma mulher, ela não sabia guerrear, ela sabia o que? Arma-tenda. Ela pegou uma estaca com uma mão, uma marreta com a outra, falou: mas isso daqui eu sei fazer, uai. Isso daqui é fácil. Eu armo tenda todo dia, eu que armo tenda, desarmo tenda, armo tenda, desarmo tenda. É muito fácil mexer com isso daqui. Irmãos, ela fez o que pôde, porque ela estava perto da batalha, e ela fez o que ela podia fazer.
Deus falou: essa mulher é abençoada, essa mulher não consegue guerrear, mas o que ela pôde fazer, ela fez. Porque ela também, irmãos, com certeza estava se sensibilizando com a dor daquelas moças que eram abusadas por esses combatentes. Ela também se sensibilizou com aquilo, e ela, estando perto do campo de batalha, ela tomou essa atitude. Detalhe, ela não fazia parte do povo de Israel, ela fazia parte de um outro povo, que era descendente do sogro de Moisés, que não era judeu, irmão, que não era judeu. Quanto mais perto eu estiver do campo de batalha, maior será a minha bênção, ou maior será o meu julgamento, de acordo com a minha posição. Se eu ajudo, se eu faço algo, ou se eu não ajudo, se eu não faço algo. Agora, irmãos, essa daqui é a palavra de Deus, é a palavra que o Senhor me revelou para trazer nesta manhã. E detalhe, nesse cântico, eu já vou encerrar a mensagem, mas nesse cântico ela fala assim, que aqueles que andam em jumentas e aqueles que tiram água do poço, ou seja, classe alta e classe baixa, todas essas classes estão relatando essa vitória que Deus nos deu. Olha só, essa guerra foi uma guerra em que os homens e as mulheres guerrearam juntos. Vai na Bíblia e procura outra guerra que os homens e as mulheres estão guerreando juntos. Uma guerra que é feita por homens e mulheres. Uma guerra feita não só pela nação de Israel, mas Jael não era da nação deles, também participou. Uma guerra feita por mais de uma nação. Uma guerra feita por homens e por mulheres. Uma guerra em que as classes altas e as classes baixas estão comentando sobre essa guerra. Quando tudo isso está acontecendo, significa que está acontecendo um avivamento naquele lugar. Quando existem classes diferentes, faixas etárias diferentes, homem e mulher, todos juntos, fazendo a obra, sem distinção, sem exceção de pessoas, todos juntos buscando ao Senhor, ali vai começar um avivamento, porque o avivamento, ele ultrapassa as barreiras das nações, as barreiras raciais, classes sociais, ultrapassa todas. Então você percebe que esta guerra é uma guerra que alcançou todas essas classes, que ela impactou todas essas classes, e a Bíblia fala que Deus estava nessa batalha, que Deus estava nessa guerra, e Deus agiu a favor, porque homens e mulheres lutaram juntos, porque classes sociais estavam juntos, camponeses e líderes de tribos lutando e guerreando a mesma guerra. Povo de Israel e até quem não era o povo de Israel, Deus estava nessa batalha, porque Ele queria tirar essa desonra sobre as mulheres, e Deus levantou essas mulheres, Deus levantou, e Débora se levantou como mãe, e a atitude dela desencadeou a atitude de Jael, que também se levantou, em defesa dessa causa que envolve as mulheres. Se uma mulher se levantar como mãe, ela vai influenciar outras mulheres que também se levantarão. Olha, até hoje no Brasil, se um homem e uma mulher desempenham o mesmo trabalho, a mulher ganha menos do que o homem. Isso é até falado no Congresso. No Brasil existe muita violência contra as mulheres. Você não vê mais na televisão, mas até uns tempos atrás, quando nós éramos mais novos, quando falava das belezas naturais do Brasil, filmavam a praia e as mulheres de biquíni na praia. Isso foi proibido. Era o chamado turismo sexual.
Até hoje no Brasil existe isso. No Brasil. Imagine em outros países onde a mulher não tem tanto direito ainda como tem no Brasil. Existe um abuso contra a mulher no mundo afora. Existem muitas moças como essas daqui nos nossos dias que são violentadas, que entregam o seu corpo para a prostituição porque não tem dinheiro. É um problema social, não tem dinheiro para comida. Irmãos, esta mulher se levantou como mãe, e o Senhor quer que você, minha irmã, entenda o que o Senhor está falando nesta manhã, que você se posicione como mãe. Ele quer te usar como mãe, e você como mãe, Ele vai colocar uma obra na tua vida, mas essa obra só vai aparecer quando você se levantar. Então escute o que a palavra está falando. E quando vocês, mulheres, se levantarem como mãe, Deus vai levantar os homens para ajudar vocês nessa obra. Então Deus vai mostrar, assim como Deus mostrou para Débora qual era a obra, Deus vai mostrar para você, mulher, qual é a obra. E eu estava no meu quarto de oração umas 2-3 semanas atrás. Eu estava orando ali pela noite, e eu tive uma visão, e apareceu uma mulher. Era uma visão. Apareceu uma mulher, e eu sei, se eu ver essa mulher, eu sei quem que ela é. Era uma mulher, essa mulher não é da cor da nossa pele, assim, morena, não. Ela não é loira também, mas a pele dela é clara. Essa mulher é alta, de cabelo curto, e essa mulher vinha e me entregava um mapa na minha mão, um mapa dessa altura. O mapa não estava enrolado, fechado, é como se ela estivesse vendo o mapa. Aí ela deu uma meio que enroladinha, o mapa ficou assim, e ela veio e entregou esse mapa para mim. E eu não sei de que lugar é esse mapa. Eu achava até que era de Três Lagoas, mas eu conheço Três Lagoas. Eu conheço a cidade toda praticamente, pelo meu serviço, por causa do meu serviço eu conheço. Agora, esse mapa, da onde que é? De que lugar que é? E por que foi uma mulher que entregou? E eu não estou pregando essa palavra porque eu tive essa visão, não. Eu estou pregando essa palavra porque Deus me revelou que era para eu pegar essa palavra. Porque Ele vai levantar nestes ministérios, né? Ele quer que as mulheres deste ministério se levantem como mãe, com este coração de mãe. E por que era uma mulher que entregou isso, né? E aí, o Senhor me deu essa palavra, e você começa a entender que determinada obra, que ela vai ser provocada pelas mulheres, Deus vai mover as mulheres. E depois que Deus mover as mulheres, elas não vão fazer sozinhas. Os homens farão a obra juntamente com elas. E eu fico, às vezes, quando eu medito em tudo isso, eu fico pensando na grandeza do nosso Deus. E o que isso pode desencadear? Porque aqui na Bíblia está falando guerra, exploração contra a mulher, exploração econômica, roupas bordadas, todas roubadas, todas confiscadas, abuso. Aí Deus ele levanta, porque muitas mulheres hoje que são casadas, elas já foram novas. Ela sabe o que é ser mulher, porque ela é mulher. Ela mesmo que nunca foi, mas ela imagina o que é ser uma pessoa abusada. E ela, sendo mãe, ela sabe o que é a obrigação e o cuidado e o amor de uma mãe pelo seu filho. E agora Deus quer pegar você. E a palavra está falando que o papel que você desempenhou como mãe é um papel gigante. Só que Deus quer te usar agora, mulher, com coisas maiores ainda. Deus quer usar você.
E agora eu pergunto para você, você que é mulher, que Deus, que a palavra está falando dessa maneira aqui, você também vai para o campo de batalha. Porque Baraque falou, eu vou, mas você vai também. E essa guerra, como eu falei, é uma guerra inédita. É uma guerra que homens e mulheres estão guerreando juntos. Ela não era governadora, porque ela fala, os líderes de Israel foram para a guerra. Havia uma liderança em Israel que era feita pelos homens, mas foi ela que foi usada por Deus para provocar tudo isso daí. E eu quero dizer, depois, pelo menos para você que é mulher, leia na sua casa o capítulo 4, o capítulo 5 de Juízes, estude, medite, e você se posicione como Deus quer, e faça oração você e Deus. Fala, Senhor, é comigo que o Senhor está falando? Então eu vou me levantar como mãe, e a partir de agora eu vou fazer a tua obra com um coração de mãe. Você vai ter os dons do Espírito, você vai ter os dons que Deus vai te dar, mas o seu levantar e o seu coração na obra será este coração materno. Porque se fala muito em paternidade, mas o Senhor está falando para você ter levar este coração materno, porque tem muitas pessoas dentro da igreja e fora nem se fala, que precisa de um colo de uma mãe, de um abraço de uma mãe, de um carinho de uma mãe, de um olhar cuidadoso de uma mãe. Tem pessoas que precisam ser abraçadas, e não é por um pai, é por uma mãe. E Deus quer usar você, mulher, para você tirar essa desonra sobre muitas pessoas, porque você sabe o que é ser mulher, você sabe o que é ser abusada, você sabe o que é a dificuldade que você tem na sua vida, e o Senhor quer que você pegue a sua estrutura e o seu coração, e você olhe agora e defenda essas causas. Amém? A palavra foi muito clara. Deus levantou Débora, mas o posicionamento dela como mãe não foi Deus que fez, foi ela que se posicionou. Foi ela. Quantas vezes nós somos pastor, que Deus nos mostra quantas mulheres que chegam na igreja carentes. Irmãos, quando uma mulher, uma jovem chega na igreja, uma adolescente chega carente, e tem uma mulher que chega e abraça a vida dela como mãe, irmãos, não tem lobo que pega essa menina mais. Não pega, não pega, não tem, porque ela é abraçada e ela é suprida com aquilo que ela tem falta. E muitas das vezes, é como eu preguei, você que vai fazer isso, você não teve isso. Às vezes você não teve uma pessoa que te defendesse, que te protegesse. Às vezes você foi até abusada. E tudo isso que você sofreu. Mas o Senhor quer usar você, a sua vida. Eu sei que aqui tem jovens ainda que não casaram, mas essa oração serve para vocês, porque Deus vai usar também. Porque aqui na igreja o Senhor tem falado que Ele tem trabalhado com as gerações. Ele tem trabalhado com as gerações. E esse levantar, o levantar de uma mãe, como eu falei, não é Deus que faz. É você, mulher, que se posiciona e toma essa posição. Mas não é eu vou me levantar como mãe para ajudar, não. Levantar como mãe para sempre. Senhor, usa a minha vida com este meu coração. O Senhor quer usar, o Senhor quer isso. E o Senhor vai começar a colocar um olhar de misericórdia. O Senhor, Ele é misericordioso. E Deus vai te mostrar para você, pessoas jovens, e você, o seu olhar, você vai ter misericórdia por aquela jovem, e o Senhor vai começar a te usar ali, em relação àquela jovem.
Às vezes aquela jovem nem vai saber, mas o Senhor vai colocar um amor na sua vida por ela. E você vai interceder, você vai abraçar aquela causa. E o Senhor vai começar a te usar, aleluia. E aí você vai ver que no meio daquela obra, você vai precisar às vezes de um varão. E aí Deus vai te usar para você despertar o teu esposo, para você despertar, às vezes você que é jovem, o teu irmão, aqueles homens lá, e Deus vai arrastar esses homens para a batalha. Deus vai te usar para mexer e colocar esses homens para guerrear. Estenda as mãos para cá. Senhor meu Deus e amado Pai, na tua presença nós estamos agora aqui, meu Pai. O Senhor me deu esta palavra, Pai, e eu sei que esta palavra não é para um dia, mas eu sei que esta palavra é para uma vida. Pai, foi o Senhor que tomou a iniciativa, Pai, de levantar Débora, mas foi ela que se posicionou como mãe. O Senhor quer usar, Pai, a vida dessas pessoas, destas mulheres, deste ministério, como mães. E eu peço a Ti, Pai, que Teu Espírito possa tocar na vida delas, e elas serem levantadas, Pai, com essa dimensão, com essa força, com este amor, Pai, com este cuidado, Senhor. Deus, eu sei que como o Senhor vai levantá-las, um homem não pode ser levantado, somente elas. Pai, mas eu não quero somente uma. Da mesma forma que Débora, Pai, quando ela se levantou, ela impactou Jael. E o tanto, Pai, de jovens, Pai, o tanto de meninas, de moças que foram poupadas, Pai, naquela batalha. Deus, o Senhor tirou aquela desonra de sobre Israel. Usa estas mulheres para tirar a desonra, Pai, a desonra de adolescentes, Pai, de moças, Pai, que muitas das vezes na fase da rebeldia, na fase que bate a rebeldia, muitas das vezes quantas pessoas têm se aproveitado delas. Pai, o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder. Que o Senhor, Pai, levante mulheres aqui para cuidar destas crianças, para cuidar destas moças, Pai, para cuidar dessas adolescentes, Senhor, para que elas se transformem, Pai, também em mulheres virtuosas, em mulheres de Deus, para que o inimigo não venha colocar as mãos sujas dele, Pai. Deus, em cima destas mulheres, Pai, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, Pai, o primeiro ato de sabedoria de Salomão foi para defender uma mãe que havia se levantado, Pai, e ela era uma mulher, Pai, prostituta, Senhor, meu Deus. E se essas mulheres de Deus se levantarem, Pai, eu sei que existe, Pai, eu sei que o Senhor vai defender estas causas, Espírito Santo, eu sei, Pai, porque Tu és fiel. Amém. Coloca a mão no seu coração. Senhor, o Senhor conhece cada deitar e cada levantar. O Senhor tem ouvido, Senhor, os gritos, os gemidos, o pedido de socorro dessas jovens, Pai, que têm sido abusadas, que têm sido levadas ao homossexualismo, que têm sido levadas à prostituição, que têm sido levadas à fornicação. Pai, meninas, Pai, que não têm referência dentro das casas muitas vezes, meninas criadas num lar desestruturado, meninas, Pai, que nasceram para ser princesas, mas hoje estão sendo usadas na mão de homens malignos, nas mãos de demônio, Pai. Pai, como o Senhor tem me feito ouvir gritos de socorro dessa jovem, eu quero te pedir, Senhor, que estas mulheres que estão aqui, ó Pai, também venham ter este coração sensível a estas jovens que estão clamando por socorro. Pai, que nos chamam, Senhor, de mãe. Elas não são minhas filhas, mas o Senhor quer nos dar ela como filha,
famílias espirituais, ó Pai. Então eu quero te pedir, Senhor, que o teu amor venha sobre estes corações, que a tua misericórdia venha entrar neste coração, ó Pai, que todo coração egoísta, que todo coração duro, que todo coração que não consegue ver além das quatro paredes que viva, que este coração seja rompido nesta manhã com teu amor, ó Pai. Enche este coração de amor pelas almas, Pai. Que nos move é o teu amor, que nós venhamos andar nesta terra, Pai, com os teus olhos, que nós venhamos andar nessa terra com o teu coração, que nós venhamos andar nessa terra com os teus pés, ó Pai, buscando as almas perdidas, buscando as almas que gemem, buscando as almas que estão sendo abusadas, que o nosso coração, que a nossa vida venha ser uma vida que honra ao Senhor, que nós não venhamos ser, Senhor, ali dentro da nossa casa, fechada, Pai, uma mente fechada, mas abre a nossa mente, Pai, abre os nossos corações, abre os nossos olhos, Pai, que a tua misericórdia venha sobre a nossa vida nesta manhã, que o teu grande amor venha sobre nós nesta manhã, Pai. Levanta mulheres nessa igreja, mulheres como Débora, como a pastora Dervan falou aqui, Pai. Teve um chá que o Senhor falava muito comigo, e o Senhor falava até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel, e o Espírito Santo falava, foi Débora que se levantou, foi Débora que se levantou, ninguém levantou ela, foi Débora que se levantou, Pai, que essa mulher que está aqui, venha se levantar, venha se posicionar, venha querer fazer a obra, Pai, venha amar com o teu coração, ó Pai, que ela venha se levantar e entrar numa posição de dizer, eu quero amar essas meninas como minha própria filha, eu vejo essa menina como minha própria filha, eu abraço essa jovem como minha própria filha. Ah, Espírito Santo de Deus, é só o Senhor que pode fazer, porque este amor, ele tem que vir do alto, este amor, ele vem do teu trono. Então venha, Senhor, com o teu amor e implanta dentro do nosso coração, Pai, este querer, este levantar, esse sentimento, Pai. Eu abençoo, Senhor, a cada irmã que está aqui, que elas recebam a bênção da terra e a bênção do céu, que elas sejam abençoadas pelo Senhor nesta manhã, que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores, venha sobre as vidas dessas irmãs nessa manhã, e elas venham ser abençoadas pelo Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.